Nosso planeta é enorme e há inúmeras formas de vida à nossa volta. Pode parecer inacreditável, mas existem aproximadamente 7,7 milhões de espécies de animais no mundo e apenas 12% delas são registradas. A maioria destes animais catalogados vive na Terra e a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer para explorar a fauna dos oceanos. Com tanta abundância de seres vivos, não é de se estranhar que as pessoas acabem confundindo certos animais, não? Vamos lá, admita, alguns deles parecem ser idênticos. Tomara que este vídeo lhe ajude a esclarecer um pouco dessa confusão. Coelhos versus lebres. Tanto os coelhos quanto as lebres pertencem à mesma família, Leporidae. Então não é à toa que essas criaturas fofuchas sejam as que as pessoas mais confundem. Porém, se você olhar para elas com atenção, vai encontrar diferenças rapidinho. As lebres costumam ser mais rápidas e maiores do que os coelhos. Suas orelhas e patas traseiras também são longas, e elas têm pés maiores também. Pode-se afirmar que as lebres são mais corajosas do que os coelhos. Enquanto eles se escondem dentro da toca quando se sentem ameaçados, as lebres geralmente tentam enfrentar os predadores, e na maioria das vezes são bem-sucedidas. Você também pode olhar o pelo de ambos para diferenciar um do outro. As lebres têm algumas marquinhas pretas no corpo. Mariposas versus borboletas. As duas espécies pertencem à ordem Lepidoptera. Você acha que consegue distinguir uma pequena mariposa cinza ou marrom de uma linda e colorida borboleta? Então vai ficar surpreso em saber que existem espécies que são surpreendentemente parecidas. Para ter certeza de que você sabe qual criatura está na sua frente, preste atenção nas antenas dela. As borboletas têm antenas clavadas, ou seja, são fininhas com a extremidade mais grossa. Já as mariposas têm antenas filiformes ou pectinadas, que lembram um fio ou um pente, respectivamente. Outra diferença está nas asas. As mariposas, assim que pousam, deixam suas asas abertas. Já as borboletas deixam suas asas de maneira vertical quando pousam. Cabras versus ovelhas. É muito fácil confundir cabras com ovelhas domesticadas, pois as duas espécies têm muita coisa em comum. Tanto as ovelhas quanto as cabras têm unhas fendidas e têm olhos diferentes com pupilas retangulares e horizontais. Mas confira o rabo de ambas as espécies. Você vai notar que o da ovelha fica para baixo, enquanto o da cabra fica orgulhosamente voltado para cima. E mais, estes animais possuem hábitos alimentares diferentes. Assim como as vacas, as ovelhas são pastadoras, ou seja, elas comem a vegetação que está próxima do chão. Por isso, elas não têm que levantar a cabeça para comer. As cabras, porém, escolhem as plantas mais altas para se alimentar. Tem cabras que até sobem em árvores quando vem alguma folha tentadora lá no alto. Ouriço versus porco-espinho. Bem, vamos direto ao ponto. Ai! Os dois animais são espinhosos, e estes espinhos são, na verdade, pelos cobertos por queratina, que os faz ficarem duros daquele jeito. E pronto, eles não têm mais nada em comum. Para dizer a verdade, até os espinhos deles têm evoluções diferentes. Por incrível que pareça, os porcos-espinhos são roedores. E por serem roedores, seus dentes da frente são maiores e parece que nunca foram limpos. Minha opinião, mas isso provavelmente é verdade. Os porcos-espinho usam esses dentes para mastigar a vegetação. Já no caso dos ouriços, o focinho e os dentes deles são pontudos. E eles são onívoros, ou seja, se alimentam de insetos, sapos, plantas e frutas. Estes fofinhos são encontrados na África, Ásia e Europa. Então, se você vir uma criatura espinhosa nas florestas da América do Sul ou do Norte, não tenha dúvida, é um porco-espinho. Lhamas versus alpacas. Estes ungulados de dedos pares pertencem à mesma família, os camelídeos. Para notar as diferenças entre eles, comece observando o tamanho. As lhamas são muito maiores, pois enquanto as alpacas pesam entre 45 e 77 kg, uma lhama adulta pode pesar até 180 kg. Se ainda assim você acha que os dois animais parecem ter o mesmo tamanho, observe suas orelhas.
As das alpacas são curtas e pontudas, enquanto que as lhamas ostentam orelhas longas e curvas. Além disso, a face da lhama é muito mais longa e com menos pelo, enquanto que a alpaca tem uma carinha mais peludinha. Crocodilos versus jacarés. Se eu fosse vocês, eu nem chegaria perto para ver a diferença. Tanto o crocodilo quanto o jacaré pertencem à mesma ordem, a crocodilha. Na verdade, as duas espécies têm muita coisa em comum, exceto uma, sua tolerância ao sal. Os crocodilos são os sortudos, donos de glândulas especiais que usam para eliminar o excesso de sal. É por isso que eles se sentem em casa quando estão em ambientes de água salgada ou em pântanos próximos do litoral. Já nos jacarés, essas glândulas não são tão desenvolvidas, e é por isso que eles vivem majoritariamente em locais de água doce. Você também pode conferir o formato da cabeça deles. Na maioria dos casos, embora haja algumas exceções, os jacarés têm um focinho em forma de U, enquanto as mandíbulas dos crocodilos têm formato de V. Leão marinho versus foca. Tanto as focas quanto os leões marinhos são pinípedes, ou seja, têm uma espécie de nadadeira que os ajuda a se locomoverem. Porém, as barbatanas dos leões marinhos são maiores e cobertas com pele. As focas têm uma barbatana coberta por uma fina membrana e cada dedo possui uma garra. As focas geralmente são menores e preferem a água do que a terra. Você já deve ter notado que elas preferem se arrastar usando suas barrigas quando saem da água. Já os leões marinhos conseguem andar. Os leões marinhos têm orelhas que parecem duas abas bem pequenininhas. As focas não têm nenhuma orelha externa. Por fim, as focas preferem viver isoladas, enquanto os leões marinhos adoram reunir a galera e fazer o maior barulhão. Vespas versus abelhas. Essas duas são bem parecidas e pertencem à mesma ordem, a Hymenoptera. As abelhas são peludas, elas precisam dos pelos para mergulhar dentro das flores e coletar o pólen. Suas pernas traseiras também são achatadas, dando a impressão de que elas são mais gordinhas. As vespas têm corpo violão, com direito a cinturinha fina e pernas esguias. Ei, modelos, morram de inveja! No que se refere ao comportamento desses insetos, as vespas são mais agressivas, principalmente quando estão protegendo seus ninhos. As abelhas, em contrapartida, são mais calmas e dóceis. Rã versus sapo. Tanto os sapos quanto as rãs pertencem à ordem dos Anura, mas há muitas diferenças entre essas espécies. A pele da maioria das rãs é lisa, enquanto a pele dos sapos é grossa e rugosa. As patas das rãs são longas e magras e deliciosas, e os olhos delas são grandes e salientes. Já os sapos têm patas mais curtas e seus olhos também são menores. Se você tiver sorte, vai notar mais uma diferença. As rãs agrupam seus ovos como se fossem um monte de uvas. Já os sapos botam seus ovos em um longo fio. Golfinhos versus toninha. Os golfinhos e as toninhas pertencem à ordem dos Cetacea. Para distinguir um do outro, você precisa prestar atenção no corpo, nas barbatanas e na face deles. A maioria dos golfinhos tem caras pontudas, barbatana dorsal curvada e corpo magro. As toninhas têm barbatanas traseiras triangulares, corpo robusto e rosto arredondado. Além disso, as toninhas têm dentes em forma de pá e suas bocas são menores. Os dentes dos golfinhos têm formato de cone e são mais proeminentes. Jabuti versus tartaruga. Os jabutis e tartarugas são répteis e pertencem à ordem dos quelônios, mas as tartarugas têm patas com membranas, já que vivem mais na água e isso as ajuda a nadar. O casco delas é mais leve e mais liso também. Os jabutis, em contrapartida, preferem a terra. As patas deles não têm membranas, já que isso tornaria difícil se mover em solo irregular e cavar o chão. É fácil identificar um jabuti, ele tem um casco pesado que mais parece uma cúpula. Leopardo versus onça pintada. As duas espécies são cheias de pintas e as duas não passam de grandes gatos,
Mas a primeira dica para distinguir um do outro é o lugar onde você viu o animal. As onças pintadas são encontradas na América Central e na América do Sul e às vezes no sudoeste dos Estados Unidos. Já os leopardos são típicos da Ásia e da África. Outro jeito de saber quem é examinando as manchas que decoram o pelo destes animais. Claro, se você tiver coragem de chegar perto. As onças pintadas têm outras pintinhas dentro de cada uma dessas manchas. Os leopardos são mais esguios e um pouco menores do que as onças pintadas. Eles também têm rabos maiores. Então, qual par de animais você acha mais difícil de distinguir? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Este é o melhor jeito de juntar-se a nós no lado incrível da vida.